Olá, meu irmão, minha irmã, estamos aqui mais uma vez em porções do Evangelho. Eu tenho dito repetidas vezes acerca da suficiência de Cristo Jesus. O que significa a suficiência de Cristo Jesus? É compreender, é viver algo que nos é suficiente, melhor, alguém que nos é suficiente. É viver junto a Cristo, entendendo que a sua presença nos basta, que somente nele podemos viver de fato, de verdade, alegria, gozo, satisfação, paz, esperança, segurança, sabedoria. Somente junto com Cristo podemos ter a certeza de que não iremos precisar de nada além dele mesmo. Que estando nele, estando junto a ele, já temos tudo o que precisamos. Que ele é o Senhor da vida. Que ele é o Criador e sustentador de todas as coisas. É um desafio, mas viver esta realidade é possível e é extremamente prazerosa. É uma realidade que enche o nosso coração, que nos satisfaz de forma plena. Mas junto com esse pensamento, junto com essa ideia acerca da suficiência de Cristo, eu me lembrei acerca de outra coisa que está intimamente relacionada com a ideia de viver a suficiência de Cristo. E eu quero ler alguns textos bíblicos que falam acerca disso, que é a ideia de nós sermos feitos a imagem e semelhança de Cristo Jesus, ou seja, sermos transformados à imagem do nosso Redentor. Cristo Jesus morreu na cruz do Calvário para nos resgatar, porque antes estávamos longe, afastados de Deus, e ele na cruz do Calvário pagou pelo pecado que nós cometemos, ou melhor, pelos pecados que nós cometemos. E desta forma ele nos reconciliou com o Pai e nos fez seus discípulos. E agora podemos viver esta suficiência que eu já falei, que eu falei agorinha mesmo. Mas não somente isso, a palavra de Deus, o próprio Jesus, por meio dos seus profetas, dos seus apóstolos, ele nos orienta que nós devemos seguir os passos do nosso Senhor, que devemos ser como ele é. Quero ler alguns textos para você que eu separei. Tornem-se imitadores como eu sou, tornam-se meus imitadores como eu sou de Cristo, disse Paulo em 1 Coríntios 11. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, Efésios 5:1. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo, 1 Tessalonicenses 1:6. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que deveria apegar-se, mas esvaziou a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Texto de Filipenses. E por último, então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Eu li por último de propósito o texto de Gênesis. Por quê? Porque foi lá no Éden, no ato da criação, em Gênesis relatando toda a criação, que Deus criou o homem e a mulher para que eles fossem feitos à imagem e semelhança de Deus. Mas na medida que o homem pecou, na medida que o homem e a mulher se afastaram, ou melhor, foram afastados da presença de Deus, houve uma ruptura desta relação. E não somente houve uma ruptura desta relação, mas essa característica do homem ser feito à imagem e semelhança de Deus foi quebrada. Aquilo que nós chamamos de a quebra do imago Dei, ou seja, a quebra da imagem de Deus. Ainda resquício da imagem de Deus no homem, mas esta imagem foi embaçada, foi deteriorada por causa do pecado. Mas quando o homem é encontrado em Cristo Jesus, torna seu discípulo, ou melhor, é tornado seu discípulo, agora ele pode viver a suficiência de Cristo Jesus. E vivendo a suficiência de Cristo Jesus, ele pode experimentar, ele pode viver, ser transformado à imagem de Cristo Jesus, o homem Deus. Esses textos que nós lemos agora falam exatamente isso. E esta é a forma de nós vivermos aqui nesta terra para louvarmos, para engrandecermos, para bendizermos o nosso Deus. É sendo transformado a imagem do nosso resgatador, do nosso Salvador, aquele que é suficiente para as nossas vidas. Há muitos anos eu venho dizendo, indicando para as pessoas que me cercam o livro Nos Seus Passos que Faria Jesus. E esse livro fala exatamente dessa experiência.
O livro fala acerca de pessoas no final do século XIX, início do século XX, que, e eu não sei precisar, mas eu creio que seja mais ou menos nessa data, que decidiram, em cada momento da sua vida, pensar: o que Jesus faria diante dessa circunstância? E é isso que eu quero promover junto com você nesse momento. Um movimento onde nós decidamos, para o louvor da glória de Deus, vivendo a suficiência em Cristo Jesus, a suficiência de Cristo Jesus, sermos assemelhados a Ele. Eu quero ser como Jesus. Você está disposto a vir comigo? Por certo, isso implicará em renúncias. Por certo, isso implicará em negar o nosso próprio coração, aquilo que a Bíblia chama de a velha criatura, o velho homem. Mas eu quero ser como Jesus. Eu não quero só viver a intimidade, eu não quero somente viver a suficiência de Cristo, mas eu quero ser como Jesus. Eu quero agradar o meu Deus, e é sendo como Jesus que eu posso agradar o meu Deus. E é sendo como Jesus que eu posso ter um comportamento benigno, um comportamento agradável, correto, justo, diante das pessoas que me cercam. Porque eu não posso ofertar isso às pessoas por aquilo que eu sou naturalmente. Então, você que está assistindo hoje Porções do Evangelho, você é convidado a estar junto comigo neste movimento. Eu quero ser como Jesus. Talvez eu desagrade algumas pessoas. Talvez eu, por certo, vou me desagradar muitas vezes, porque terei que renunciar o pecado, que muitas vezes eu gosto, mas eu quero ser como Jesus. Eu quero continuar vivendo na dependência de Jesus Cristo, experimentando essa alegria ímpar, segurança ímpar, esperança ímpar que só Ele pode me dar. Eu quero ser transformado e eu quero ser como este ser perfeito, benigno, o meu Salvador, Cristo Jesus. Você quer também? Então eu estou te convidando. Vamos juntos nesse movimento. Você que é da nossa igrejinha, da Igreja Evangélica Congregacional em Cachamorra, eu estou te convidando para que você, de fato, aplique de forma muito prática aquilo que você tem ouvido. Eu quero ser como Jesus. Eu quero ser como Ele. Eu quero renunciar tudo aquilo que me liga à minha velha criatura. Eu quero viver o tempo que eu tiver que viver aqui, de modo que Cristo seja manifestado entre as pessoas, que a luz de Cristo, que a justiça de Cristo, que a bondade de Cristo, que a graça de Cristo seja percebida na minha vida, na minha pequena vida. Eu creio que somente assim eu posso ser, de fato, sal da terra e luz do mundo. E foi isso que Jesus ordenou que a igreja vivesse, sendo sal da terra e luz do mundo. Eu acredito que isso é mortificar o que eu sou, é jogar fora a velha roupa e revestir da nova criatura. A nova criatura é Cristo. Eu quero ser como Jesus. E você? Vem comigo neste movimento, nessa decisão, nesta obediência, nessa vida prática, cotidiana, de cada hora, de cada momento, de pensar, de lembrar, de refletir. Eu quero ser como Jesus, eu quero ser como Jesus. Eu quero ser como Jesus. E você? Vem comigo. Vamos bendizer ao nosso Salvador. Vamos comunicar a este mundo que ainda vive em trevas acerca da esperança que se chama Jesus Cristo. Aquilo que Ele tem feito na minha vida, na sua vida. Eu quero ser como Jesus. Eu não quero ser como o Hilton que nasceu. Eu quero que este Hilton morra. E eu quero ser como Jesus. Vem comigo e até o próximo Porções do Evangelho.